Camaradas, desejo saúde a todos. Meu nome é Henrique Nogueira, do canal Comunista na Bolsa, e hoje a gente está aqui em um lugar completamente diferente, porque minha casa está reformando, a gente está de mudança e eu não tenho onde gravar agora nesse momento. Um improviso para essa semana aí, já que nós vamos falar hoje sobre BDRs. O pessoal me perguntou aí, já que dia 22 de outubro, ontem começaram a ficar disponíveis as BDRs para todos os investidores, me perguntaram lá sobre o que eu posso falar, dos prós e contras sobre BDR, se compensa investir diretamente nos Estados Unidos. E eu vim aqui dar os meus 10 centavos sobre isso, mas também fiz uma revisão aí de tudo que eu consegui encontrar de informação disponível sobre os BDRs aí. Então vamos começar falando dos contras, porque aí depois nos prós a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro pode trazer aos prós. O primeiro contra de investir em BDRs é, na verdade, um pró de investir lá fora, que é você estar retirando o seu dinheiro do Brasil. Vale a pena dizer que você não está comprando o papel em si, a ação em si, quando você compra um BDR. Você está comprando um certificado lastreado, ou seja, que segue lá nos Estados Unidos a ação. É como se o banco tivesse comprado a ação e ele está deixando você ter um papel que vale aquela ação. Quase uma compra de um voucher. Até que você use o seu voucher, né, exerça o direito ao que está escrito nele, ele é só um papel. Beleza que ações também são só um papel, mas pelo menos elas têm toda uma legislação, uma comissão de valores imobiliários, né, a CVM, enquanto que os BDRs, por serem muito recentes, eles não têm ainda uma legislação tão plural, assim, que prevê tudo o que pode acontecer. Você pode, sim, trocar o seu voucher por uma ação nos Estados Unidos, né? Quase sempre a proporção vai ser de 1 para 1, uma ação, um BDR de Apple significa uma ação de Apple, mas em alguns casos, por exemplo, da Amazon, 2 BDRs são equivalentes a uma ação. Então, na hora de você exercer o seu voucher, você tem que ficar ligado nisso também. Essa informação está disponível no site da B3. Esse primeiro contra, ele fala principalmente de diminuir o risco Brasil, tendo um patrimônio já fora. Imagine você que um dia, Deus me livre, o Brasil quebre igual a Argentina quebrou, igual a Venezuela quebrou, a inflação comece e você, por ter um pouquinho mais de dinheiro, pensa assim, vou embora, vou para os Estados Unidos. Você vai chegar lá e você vai ter que trazer o dinheiro do Brasil como? Cada dia o dólar vai estar subindo. Por exemplo, na Venezuela, até 5% ao dia estava se valorizando o dólar no ápice da crise. Então, você entre trazer o dinheiro num dia e trazer dinheiro no outro dia, você já perdeu mais dinheiro. Então, você estar em dólar, você está garantindo o seu patrimônio numa moeda muito mais forte e num país muito mais forte. Liquidez muito menor e a menor variedade de ações americanas, né, stocks para você escolher. A liquidez de uma empresa como a Apple nos Estados Unidos é 100 vezes maior, 200 vezes maior do que a liquidez da Apple aqui no Brasil, mesmo agora que foram liberados os BDRs. E lá fora nós temos aí 3.000, 4.000 opções de empresa, enquanto aqui, por enquanto, nós só temos 670 opções de BDRs aproximadamente. Então, se você quiser entrar com um capital maior, ou mesmo entrar com R$500, você vai comprar 1/20 de todas as ações que estão sendo negociadas naquele dia, de todos os BDRs. Esse é o risco da liquidez, você altera demais a variação de preço, você compra todas as BDRs disponíveis e não tem mais nada no mercado, então você alterou drasticamente a oferta e procura. Também pode ser considerado um contra o fato de você comprar o BDR, não a ação, porque é um risco operacional a mais. Um risco operacional está relacionado com o ato de comprar o ativo. Então, uma operação é comprar um estoque, um dinheiro que você tem em dólar, transformar esse dinheiro em uma ação. Outra operação é você dar dinheiro para um banco que deu dinheiro para o estoque, então você está criando camadas no meio, você está criando risco, você está criando incerteza a mais nesse caminho. Nada impede de um dia os Estados Unidos chegar e falar assim, é o seguinte, nós não reconhecemos mais as BDRs como ações em si. Elas podem continuar sendo inspiradas nas ações, mas vocês não podem mais trocar pela ação em si. E aí? Então você vai estar se sujeitando a um risco a mais, a uma incerteza a mais. Outro contra é que as estoques caras ficam menos acessíveis. Enquanto lá nos Estados Unidos você pode comprar uma estoque da Amazon, por exemplo, que custa 3.000, que custa $1.600,
Põe aí na tela, editor. Você pode ir lá comprar 1/100º somente dessa ação, numa coisa que é chamado mercado percentual deles. Só que aqui os BDRs não tem isso. Então, ou você tem o dinheiro necessário para comprar meia ação, né, já que é 2/1 das ações da Amazon. Se tiver esse dinheiro aí, você compra a ação da Amazon, senão não. Enquanto que aqui você pega uma Magazine Luiza, tá muito longe de ser uma Amazon, por favor, mas que são muito mais acessíveis. Spread ou spread na compra e na venda. Por exemplo, eu vou comprar um iPhone que custa $500 e quando eu converto para reais, eu vejo que isso seria, vamos considerar em R$5, isso seria R$2.500. Só que eu tenho que pagar a taxa de câmbio, eu tenho que pagar uma taxa de imposto, eu tenho que pagar não sei o que. Então, na verdade, você nunca vai comprar um iPhone aqui nos Estados Unidos a $500 por R$2.500, mesmo que você vá lá para comprar. E no caso do BDR, ainda tem o spread de atualização da informação. Lá nos Estados Unidos, eles sabem antes os centavos que variam as ações do que a gente aqui. E ainda demora para o BDR atualizar o preço em real em relação a esses centavos que mudaram. E os centavos, às vezes, mudam 5 centavos e aqui vai mudar 26 ou 27 centavos. Então, você sempre não vai estar comprando diretamente o preço que está sendo vendido no momento. Falando então de tributação, que também é um contra, depois vai ter uma parte a favor também. Na tributação, os dividendos, por exemplo, que são repassados pelas empresas, 30% já fica nos Estados Unidos. Na hora da corretora te pagar esses dividendos, ela primeiro vai demorar de 4 a 5 dias para fazer isso e depois ela ainda vai tirar os 4, 5% para ela. Ela vai demorar para te pagar, o que vai permitir que ela use esse dinheiro e ganhe dinheiro em cima do seu dinheiro nesse tempo e também vai comer a porcentagem dela. Então você vai ser diminuído então, em 35% aproximadamente dos dividendos que você receber de lá. Lógico que isso pode ser evitado também escolhendo empresas que não pagam dividendos. Quanto a tributações, diferentemente das ações, os BDRs vão pagar 15% em cima de qualquer valorização. Você não vai ter direito àqueles R$20.000 que as ações têm direito a ser vendidas sem tributação quando tem lucro. Qualquer venda de BDR com lucro tem que pagar 15% em cima do lucro de DARF. Isso poderia ser evitado investindo diretamente em estoques, porque para você vender até R$35.000 em estoques lá fora, você tem a isenção de tributação aqui no Brasil. Outro ponto que eu vejo como contra, se você não está interessado em estudar pra caramba, os BDRs não vão ser para você. E não vai ser simplesmente, nossa, a Apple é tão boa, você vai ter que estudar a Apple. Afinal de contas, ela tá cara, ela tá barata, ela tem previsão ainda de crescer mais, ainda ela já vale mais do que o Brasil. Será que ela vai continuar crescendo? Será que ela vai estabilizar? Então, se você não está a fim de escolher ações no Brasil, que você entende os relatórios em português com facilidade, por que você vai se aventurar em investir em uma ação nos Estados Unidos se você não for conseguir entender, se não for ter o tempo necessário para analisar? Vamos agora então falar sobre os prós dos BDRs. Exposição ao mercado americano, diversificação em classe de ativos é a diversificação mais importante que existe. Você pegar uma ação de indústria e uma ação de massas e bolos, apesar de você estar diversificando, os dois são ações, os dois estão sujeitos à maior parte dos riscos dentro do Brasil. Quando você já tem ações e já tem fundos imobiliários, como você faz para diminuir ainda mais esse risco? Stocks, ações americanas, REITs, fundos imobiliários americanos. E para outros países, para a França, para a Inglaterra, para o Japão, né? Temos uma infinidade de opções aí que você pode diversificar em classes de ativos. Você não precisa tanto do inglês quanto para investir lá fora diretamente. Você não precisa fazer uma remessa para fora, mas você não vai precisar se preocupar com essa operação a mais de jogar o dinheiro lá para depois usar o dinheiro lá para investir. Você só abre lá o seu aplicativo e ao mesmo tempo que você compra uma ação de uma indústria, você compra um estoque de uma indústria americana ou um estoque do que for. O imposto sobre herança nos Estados Unidos é pesado, é 40%. Então, se você tem estoques e isso passar de $60.000, para passar isso para frente para sua família, para sua esposa, para seus filhos, você vai pagar 40% para o governo americano. Isso é muito pesado. Você pode até pensar, mas eu nunca vou ter $60.000. $60.000 é muito dinheiro. Mas a gente está falando aqui de investimentos para a vida inteira. Então você tem que ter um planejamento também pensando nisso. Lembrando aí que no Brasil, esse imposto sobre herança é de 8%. A título de curiosidade, na Suíça e na Alemanha é 50%, no Japão é 55% e a França ganha com 60% na hora de passar a herança para frente. Outra vantagem é que impostos no longo prazo ficam simplificados. Se você investir em estoque diretamente, você também vai ter que declarar no imposto de renda que você tem dinheiro fora
e você tem que fazer a transição cambial para isso, ou vai ter que pagar um contador para fazer isso. Então, você vai ter essa dificuldade a mais ao longo dos anos, porque todo ano você vai ter que declarar, de ter tipos diferentes de ativos para serem declarados. E os estoques declaram num lugar diferente na hora de declarar, então é uma dificuldade a mais pensando na parte tributária. O pró é que a compra e venda frequente fica facilitada cambialmente. Então, se o seu objetivo é trade, se o seu objetivo é fazer um investimento para depois vender, é muito mais simples você comprar pelo BDR. Afinal de contas, você não vai ficar com isso a vida inteira, né? Pensando que o risco de ficar com o BDR na mão por um ano, por um mês, é muito menor do que o risco de ficar com o BDR na mão por 30 anos, pensando até na mudança legislativa. Então, quanto menos tempo você pensa nos seus objetivos financeiros, mais fica atrativo você investir através dos BDRs. E uma parte pró é que os BDRs permitem o stock picking aqui no Brasil. Então antes você não precisa ir numa corretora lá fora para escolher as ações que você quer. Aqui no Brasil antes você só tinha o acesso ao ETF, o IVVB11, e agora você tem o acesso às ações individualmente. Vou aproveitar para fazer então quais são os objetivos de ir para os Estados Unidos. Ter uma parte do seu patrimônio no mercado americano. Diversificar a carteira é o principal, porque isso diminui o risco da carteira. Você vai diminuir o risco país, o risco mercado, o risco moeda, o risco legislativo e o risco tributário. Você não vai anular eles, você vai dividir. Então todos os riscos que existem numa classe de ativos são atenuados quando você diversifica para outra classe de ativos. Então, para mim, o que está acontecendo agora é a era dos desbravadores. Eu acho que quem está indo agora para os BDRs, sem a gente saber como vai funcionar, qual vai ser a liquidez, qual vai ser as garantias, sem a gente saber nada ainda, é uma aventura a mais. Eu não me aventuraria nisso. Eu acredito que quanto maior o fluxo de pessoas procurando esse tipo de ativo, quanto maior a atenção que isso tiver do mercado, vai surgir mais foco legislativo, você vai ter maior concorrência desse mercado, então pode ser que aí um banco ou outro diminua as taxas daqueles 4, 5%. Afinal de contas, as corretoras mesmo estão, a maioria delas está migrando para a taxa zero, porque está vendo que está perdendo espaço. E outra coisa é o aumento da liquidez e o aumento provavelmente do número de BDR disponíveis, que vai aumentar com o fluxo. Hoje os BDRs são um funil e vai ter muita gente tentando entrar nesse mercado. Ao longo do tempo, esse funil vai abrindo, né? Afinal de contas, oferta e procura. Os BDRs vão se reinventar, a CVM vai se reinventar, a B3 vai se reinventar para permitir o acesso aos estoques de forma facilitada aqui no Brasil. Minha opinião é, se você está pensando no buy and hold, segurar ativos por 20, 30 anos, como eu investiria diretamente lá, para você diminuir o risco da sua carteira de forma fidedigna. Se você está pensando em trade, se você está pensando no investimento para menos de 5 anos, talvez o BDR seja uma boa para você. E por fim, se você está na dúvida, eu diria, espere. Os BDRs podem ficar muito mais acessíveis com o tempo e pode ser um mercado muito mais explicado com o tempo. É um mercado incrivelmente recente. Eu quero que vocês aí ponderem também essas informações para vocês, mas essa é a forma que eu penso depois de ter estudado e não pretendo mudar. Então, camaradas, desejo saúde a todos. Henrique Nogueira, do Começo na Bolsa, dizendo tchau!